noite, amigas e amigos queridos. Agradecemos estarmos juntos neste ano de 2026, nesse lindo mês de março, no dia 3. Vamos continuando com a série psicológica transpessoal da Joana de Ângeles. A partir de hoje, nós estaremos nos utilizando da obra Autodescobrimento, uma busca interior, o 6º livro da obra. Nós vamos, hoje, eu e a Laila, usar somente a introdução. Esse é um podcast, Momentos com Joana de Ângeles, em 30 minutos. Esta obra foi lançada em 30 de novembro de 1994. Eu adquiri a obra em 95, há 31 anos. A obra foi lançada, há 30 anos eu tenho a obra. Li logo. Teve uma grande repercussão no movimento espírita, em especial no Rio de Janeiro. E nós, espíritas, ficamos muito empolgadas pela beleza e profundidade deste livro. A série psicológica transpessoal nos é muito cara, ainda mais agora, quando o Divaldo Pereira Franco voltou para a parte espiritual e continua trabalhando com a Joana de Ângeles. Na introdução deste livro, a benfeitora esclarece que a psicologia espírita demonstrou que, sem uma visão espiritual da existência física, a própria vida permaneceria sem sentido ou significado. Porém, a benfeitora agradece a valiosa contribuição dos psiquiatras e psicólogos humanistas e transpessoais, como Kübler-Ross, Grof, Raymond Moody Jr., Abraham Maslow, Tarde, Viktor Frankl, Goleman e muitos outros que colocaram a alma nos estudos dos fenômenos humanos. Eles fizeram um link com a área espiritual superior. Nessa época, diz a benfeitora, o reducionismo em psicologia tornava o ser humano um amontoado de células sob o comando do sistema nervoso central, vitimado por fatores de hereditariedade e pelos caprichos aberrantes do acaso. Era uma coisa muito triste se ouvir e saber o que se falava a respeito disso. A saúde e a doença, a felicidade e a desdita, a genialidade e as patologias mentais, limitadoras e cruéis, não passavam de ocorrências estúpidas da eventualidade genética. Ou seja, se jogava quase toda a proporção na genética. Assim, chegou a engenharia genética atual, neste momento, aliando-se à biologia molecular, começa então a detectar a energia como fator causal para a construção do indivíduo, que passa a ser herdeiro de si mesmo. Ele tem um livre-arbítrio, o alívio de saber que ele pode esperar, falar, conduzir, e ele tem essa possibilidade dele fazer porque ele quer, porque ele deseja, e não porque ele é obrigado pelos seus pais, como desde a época de Moisés se falava. Assim, na realidade, nos avançados processos das experiências da evolução, ficou um lugarzinho para uma concepção espiritualista para a criatura humana, libertando-a das paixões animais e dos atavismos que ainda lhe são predominantes. Mas se criou uma visão mais ampla.
a partir de Freud e Jung, Carl Gustav Jung e o Freud, Sigmund Freud, que ensejaram uma visão mais profunda do ser humano, com a descoberta e o estudo do inconsciente, ou seja, aquela parte oculta que nós diariamente não temos conhecimento. Faz parte das nossas reencarnações passadas. E, na realidade, muitas vezes, é este inconsciente que nos domina, que nos comanda. Além de nós termos os arquétipos, quer dizer, o inconsciente e os arquétipos, respectivamente, que permitiram a vários dos seus discípulos de Freud e Jung penetrarem a sonda da investigação nos alicerces da mente, naquelas coisas assim mais difíceis, mais profundas, que ainda não tinham sido estudadas, constatando a realidade do espírito, que é o ser que forma o corpo físico, como explicação para os comportamentos variados dos diversos indivíduos, que, procedentes das mentes da sua mesma árvore genética, apresentam-se fisiológicos ou fisiológica e psicologicamente opostos, bem e mal dotados, com equipamentos de saúde e de desconcerto. Ou seja, numa família, nós podemos ter uma árvore genealógica daquela determinada doença. Mas como isso vem com o espírito, pode ser que nessa árvore genealógica existam pessoas que tenham vindo sem aquela doença, porque na sua programação não foi trabalhado essa necessidade, ou trabalhada essa necessidade. Entretanto, os fatores hereditários, sociais e familiares, na formação da criança, não podem ser negados, mas não podemos dar a totalidade à hereditariedade. O lar, com certeza, exerce sem qualquer dúvida, como ocorre com o ambiente social, significativa influência no ser, cujo ônus será o equilíbrio ou a desordem moral, a harmonia física ou psíquica, correspondente ao estágio evolutivo no qual se encontra. Então, a criança, ela chega no lar, ela chega naquela atmosfera ou psicosfera em que o lar é feito, na cidade, no local, na ambiência, e ela vai absorvendo aquelas informações. E ela vai formando o seu novo caráter. Tem como base o inconsciente, o passado. Mas ela vai colocando em cima do passado adereços, novas informações, novas propostas, na maioria das vezes redentoras. Mas às vezes o espírito não está pronto. Ele estudou, ele se preparou no mundo espiritual, mas quando ele chega na vida física, ele esquece o que ele estudou. E ainda ele não estudou com profundidade. Então, muitas vezes, acontece que há uma mistura de saberes e a criança fica sem nenhuma possibilidade de discernir o caminho correto. Mas aí o lar, a ambiência, a escola, os amigos, a família, têm propostas que ajudarão a este ser recém-desencarnado e atualmente reencarnado. A necessidade, portanto, do autodescobrimento em uma panorâmica racional torna-se inadiável. A pessoa tem que se autodescobrir, saber das suas dificuldades, das suas necessidades, para que ela possa se formar de uma maneira mais ampla, mais real,
esquecendo um pouco do passado. Enquanto ela não se conscientiza das próprias possibilidades, esse indivíduo aturde-se em conflitos de natureza muitas vezes destrutiva, ou foge, por outras vezes, para estados depressivos, porque ela fica sem saber como fazer, para que fazer. De natureza destrutiva, muitas vezes ela vai ser uma criança briguenta, vai fugir da escola, vai chorar o tempo inteiro, não vai conseguir fazer amigos e mergulha em psicoses de vária ordem que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente, naquela primeira e segunda infância. Isso é muito triste, porque houve uma pré-argumentação anterior à reencarnação. Mas a criança não se deu conta que ela pode, que o fardo é leve, o jugo é suave da reencarnação. Então tudo fica muito pesado para ela. A experiência, por outra parte, do autodescobrimento, faculta-lhe identificar os limites e as suas dependências, as suas aspirações verdadeiras e aquelas falsas que não vão levar a um grandioso final. Os embustes do ego, ou seja, desse fator que quer predominar em cima de tudo, em cima do self, que é o nosso Deus divino que está em nós. E esse ego é muito materialista. Então fica uma criança ególatra, bem egoísta. Ela quer tudo para si, como nós já estudamos no livro anterior, O Ser Consciente. E assim, ela vai ficar com as imposturas da ilusão, achando que tudo ela pode, que tudo é fácil, porque a porta larga vai se abrir para ela. O ego abre para ela uma porta larga. Ou seja, vai que você pode. Quer dizer, vai dizendo nas estruturas mentais para a criança que ela pode fazer aquilo, sem nenhuma concepção correta. Não identificado com os propósitos, então, da finalidade superior da vida, o indivíduo ele foi convocado à libertação dos vícios e das paixões perturbadoras, das aflições e tendências destrutivas. Essa dualidade do negativo e positivo desenha-se no seu pensamento, dificultando a ela a decisão. Ela fica, qual caminho eu vou seguir? Eu vou reclamar ou vou aceitar? Eu vou escutar ou vou desobedecer? É uma dúvida que a maioria das crianças na primeira e segunda infância possui. Fazem-se, por isto mesmo, imprescindíveis alguns requisitos para que seja logrado o autodescobrimento, com a finalidade do bem-estar, a saber, a Joana nos diz, e eu pontuei, instalação da insatisfação pelo que se é, ou se possui, ou como se encontra. A criança vem insatisfeita. Desejo sincero de mudança. Por outro lado, ela tem um desejo de mudar. E ela tem que ter uma persistência na sua ação, no tentame, como a Joana fala. Ela tem que ter uma grande, uma hercúlea disposição para se aceitar e se vencer. Como Paulo diz, que ele tinha um aguilhão na carne. Ele tinha que vencer a si mesmo. Muitas vezes, nós ainda adultos achamos que temos que vencer o outro, quando, na realidade, o autodescobrimento nos diz que nós temos que vencer a esses vícios que ainda trazemos de épocas remotas. Mas temos
que ter a capacidade para crescer emocionalmente. Deixarmos de sermos crianças espirituais, criancinhas espirituais. Assim, por que se desconhece a pessoa é vitimada por heranças ancestrais de outras reencarnações? De castrações domésticas que tivemos, de fobias que prevalecem na infância, por falta de amadurecimento psicológico. E outros, o indivíduo permanece fragilizado, suscetível aos estímulos negativos, por falta de autoestima. Muitas vezes, do autorrespeito por si mesmo, dominado pelos complexos de inferioridade e de timidez. Nós vemos crianças muito tímidas, porque elas trazem dentro de si aquele complexo de inferioridade do passado, ainda não conseguiu se aprimorar. Refugia-se na insegurança e padece aflições perfeitamente superáveis, mas que lhe compete ultrapassar mediante um programa que ela deve fazer dentro dela. Mas muitas vezes a família não consegue dar a essa criança as respostas que ela precisa. Mas nós temos também hoje, em todas as casas espíritas, nós temos o estudo da infância e da juventude. Então, nós temos programas de evangelização de crianças e da juventude. Nessa evangelização da criança, muitas vezes, a criança tímida, ela pouco a pouco vai ganhando confiança. E não sei se vocês sabem, esse programa maravilhoso que nós temos da evangelização, quando ele é bem feito, o programa, nós temos, naquele dia que a Casa Espírita programa aquele encontro das crianças com os benfeitores da casa, com as evangelizadoras, com os evangelizadores, com aquele programa de reconstrução interior, naquela hora em que as crianças estão reunidas dentro da Casa Espírita, existe uma desobsessão, ou seja, uma retirada de alguns espíritos que perturbam a família, cujos pais muitas vezes estão em casa. Então, existe o desacoplamento daqueles espíritos que estão perto da criança, perturbando seus pais e a própria criança. É uma desobsessão muito interessante, necessária. Por isso que é importante que a criança possa ser evangelizada dentro da casa espírita. Ela tenha o culto do lar na sua casa, mas ela possa ter na casa espírita um programa para o seu aprimoramento espiritual. Assim, nós vamos ver que há um propósito da divindade com as suas criaturas, que leva à plenitude e à busca da perfeição. Entretanto, quando você está dominado pela conduta infantil, dos prêmios e dos castigos, o indivíduo não amadurece. Ele fica esperando alguém lhe dar alguma coisa. Ele não amadurece esse eu profundo, esse Deus em nós, continuando sob o jugo dos caprichos do ego. O ego é muito persistente, meus amigos, confundindo resignação com indiferença pela própria realização espiritual. Então, nós temos que saber que a resignação deve ser um estado de aceitação daquela ocorrência. Dor sem revolta, porém, há que ter dentro de nós uma atuação de erradicá-la, ou seja, de tirar
aquele conflito, aquela resignação, porque não podemos ser resignados numa coisa que nós resolvemos. Então, dessa maneira, a libertação dessas imagens errôneas com relação à vida, o ser deve assumir a realidade do processo da evolução e vencer-se a si mesmo, superando os fatores de perturbação e ou destruição. Não é fácil fazer isto, mas esse livro, O Autodescobrimento, uma busca interior, vai nos fazer muito bem, porque a Joana caprichou nessa obra magnânima, é uma das mais estudadas da série psicológica transpessoal. Hoje, no século XXI, no ano 2026, sabe-se, no mundo de Mamon e no mundo espiritual, que o autodescobrimento, ele é o alicerce, é a base fundamental para você poder ter uma vida mais saudável, mais feliz. Quer dizer, sem você saber nada de você mesmo, a vida te leva para buracos, para precipícios, e talvez, por sorte, por um caminho florido, mas não pode ser dessa maneira. Então, ele é um alicerce, o autodescobrimento, para a inteligência emocional, que você emocionalmente é inteligente, e a resiliência, permitindo o reconhecimento daqueles padrões emocionais, dos seus limites e dos seus valores e dos gatilhos que você fica submetido na sua vida. Existem 3 pilares do autodescobrimento que variam conforme a abordagem, mas, na maioria das vezes, incluem. Primeiro, o autodescobrimento, entender quem você é. É a primeira coisa. Eu sou frágil, eu sou forte, eu sou feliz, eu sou triste, eu tenho fragilidades, eu trago no meu psiquismo algumas doenças psíquicas. 2, a autoaceitação, ou seja, aceitar suas qualidades e seus defeitos, porque às vezes a gente não quer aceitar, a gente quer mudar. Ah, eu queria ser outra pessoa. Então, para e realiza, escreve num papelzinho o que você quer mudar e o que você quer ficar com você. Terceiro item, a autorresponsabilidade, ou seja, assumir o controle de suas escolhas e das suas reações, sem culpar mãe, pai, casa, ambiente, família, a escola, os amigos. Não há culpabilidade do outro. Se nós temos alguma coisa para resolver, é a nossa busca do que nós trazemos desse inconsciente, de outras reencarnações. E nessa introdução, a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, ao apresentar o livro O Autodescobrimento, uma busca interior, ela diz: aos interessados na decifração de si mesmos, vocês estão interessados em se decifrarem? Olha, eu estou, porque sempre nós temos coisinhas para descobrir ainda. Tenta, diz a benfeitora, colocar pontes entre os mecanismos das psicologias humanista e transpessoal com a doutrina espírita. Não usa só a doutrina espírita, usa uma ponte para a psicologia humanista e transpessoal. E assim, a Joana vai dizendo para nós, no final dessa introdução, uma fagulha pode atear um incêndio. Cuidado. Vigilância. Um fascículo de luz abre brecha nas trevas. Ou seja, uma luz, uma oração, um pedido da nossa alma
vai abrir um caminho iluminado. Uma gota de bálsamo suaviza a aflição, como se fosse um remédio. Lembra do bom samaritano? Que parou, apiou do seu animalzinho, pensou as feridas com bálsamo que ele trazia de ervas, e levou aquele homem que tinha sido assaltado para a venda, para a estalagem. Então é um bálsamo. Quando a mãe, que o filho diz, mãe, machuquei, ela dá um beijinho, é como um bálsamo. Quando você está triste e você tem um amiguinho, um amigo, e aquele amigo ouve você, é um bálsamo. Uma palavra sábia guia uma vida. Nós não sabemos o que aquela alma traz. Às vezes, quando ela é agressiva, é porque ela já foi muito agredida. Então, ela responde àquela agressão. Vamos ser mais cuidadosos com as pessoas que chegam para nós. Um gesto de amor inspira esperança e doa paz. Olha, como é linda essa Joana de Ângeles, fechando essa introdução do livro, dessa maneira assim, tão suave, tão bela. Assim, Joana, com mais esta belíssima obra, contribui para todos nós, aos que sinceramente buscamos o nosso autodescobrimento, tendo Jesus como modelo e terapeuta superior, o nosso guia, o nosso modelo, visando os problemas do corpo, da mente, do espírito. E ela data essa introdução com 30 de novembro de 1994. Ou seja, já vai fazer este ano 32 anos da obra. Nós estamos muito felizes, mas o tempo foi, graças a Deus, suficiente. Eu, a Carmen Silveira e a Laila Fernandes estamos muito felizes de podermos recomeçar este ano de 2026 com a obra Autodescobrimento, uma busca interior. O volume 6 da série Transpessoal. Muito bem, meus amigos. Agradecemos a presença de todos vocês. Coloquem lá no nosso portalzinho o que vocês acharam. Contribuam para nós. Ficamos muito felizes de podermos estar aqui junto de vocês. Paz e bem franciscanos, meus amigos. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Gratos estamos por todos, por essa contribuição maravilhosa. Que a Joana de Ângeles, nossa benfeitora, nos ajude, nos proteja, nos abençoe.